Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal Abrajaula, a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, uma ferramenta que disponibilizamos para os irmãos sempre no início da semana. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, está esperando o quê? Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Seja o primeiro a receber um vídeo que vai edificar a sua alma e contribuir para o seu crescimento espiritual. Deixe seu like, compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas. Sem enrolação, vamos à nossa pré-aula de hoje. Chegamos na lição de número 11, uma das últimas lições desse quarto trimestre de 2019, onde estamos estudando uma revista que tem por tema O Governo Divino em Mãos Humanas, liderança do povo de Deus, em 1ª e 2ª Samuel. No domingo, dia 15 de dezembro de 2019, estaremos estudando o referido assunto, as consequências do pecado de Davi. E nesta lição, definiremos o termo pecado à luz da revelação bíblica, conceituando seu significado a partir do Antigo e do Novo Testamento. Você sabe o que significa pecado? Você sabe quem define o que é pecado? Se não sabe, fique até o final dessa videoaula e nós aprenderemos nesta lição. Estudaremos ainda sobre a repreensão do profeta Natã ao rei Davi. E, por fim, elencaremos aqui as consequências do pecado de Davi. Todo pecado tem uma consequência, seja uma consequência natural, oriunda do próprio ato pecaminoso, ou seja uma consequência espiritual, às vezes até mesmo agravada por Deus. Desse modo, cumpriremos o objetivo geral de nossa lição, acompanhe comigo em sua revista, que é esclarecer que o pecado tem um alvo de desviar o homem da comunhão com Deus e levá-lo a um estado de depravação espiritual e moral. Então, na aula de hoje, tocaremos nos principais pontos de nossa lição, que são o texto áureo, a verdade prática, o ponto central, a leitura bíblica em classe, os 3 tópicos abordados pelo autor da lição e, por fim, a conclusão. Então pegue sua revista, se ainda não pegou, né? Pegue uma caneta e principalmente sua Bíblia, o aferidor da verdade, né? A Bíblia afere se aquilo que estamos falando é verdade ou mentira. Pegue sua Bíblia e vamos à nossa aula de hoje, lição de número 11. O nosso texto áureo nos diz assim: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 10. Devemos estar atentos para a verdade que o nosso texto áureo está nos comunicando. Deus não foi simplesmente um espectador passivo, ficando de braços cruzados diante desse momento da história, em que o homem, segundo o seu coração, escolhido, chamado por Deus, estava se desviando de seus caminhos. É possível ver na leitura bíblica em classe os verbos de ação divina. Lá em Samuel, 2 Samuel capítulo 12, versículo 11 ao versículo de número 12, nos diz assim: suscitarei, primeiro verbo de ação, tomarei, darei, e o versículo 12 diz assim: eu farei. São todos verbos de ação. Deus está reprovando, condenando e castigando Davi pelos pecados cometidos. E eu chamo sua atenção para isso porque o julgamento de Deus, ele é imparcial e justo, porquanto o Senhor não pode ser intimidado e nem corrompido pelas circunstâncias. Isto é, cargos, dinheiro, influência, ameaça, posições não podem perverter o juízo de Deus. Ele julga sem fazer acepção de pessoa. Davi era o rei, mas estava sujeito a uma autoridade maior. Mesmo sendo o monarca que governava, ele estava sujeito ao governante supremo, a uma autoridade superior. Deus estava reprovando e castigando o pecado de Davi, mas era rei, mas estava sujeito à repreensão de Deus. A verdade prática diz assim: o pecado é destruidor. O seu alvo é sempre desviar o homem da comunhão com Deus, levando-o a uma total depravação espiritual e moral. Gostaria que você grifasse aí na sua revista esta expressão que diz: o pecado é destruidor.
De fato, o pecado causa destruição. E o que significa destruir? Bem, anotei aqui uma definição do que significa destruir. Destruir significa pôr ao chão, demolir, derrubar, causar a morte de alguém, de algo ou de si próprio. Destruir ainda significa matar, eliminar e exterminar. O pecado ele destrói muitas coisas. E podemos aqui enumerar algumas. Em primeiro lugar, o pecado destrói a família, desconfigura aquilo que deveria ser família, o papel do pai, o papel da mãe, o papel dos filhos. O pecado causa essa descaracterização neste pilar da sociedade. Em segundo lugar, o pecado destrói os relacionamentos. Quantos relacionamentos já não foram rompidos, destruídos por conta de mentiras, por conta de falsos testemunhos? O pecado tem esse poder. Em terceiro lugar, o pecado destrói a credibilidade. O pecado ele ataca diretamente o testemunho do pecador. O pecado destrói a credibilidade. E em quarto lugar, o pecado ele destrói a vida espiritual. E eu posso dizer aqui, dentro da nossa verdade prática, que o pecado ele não é brinquedo e nem mesmo animal de estimação. O pecado ele é perigoso e nós devemos fugir do pecado, segundo diz Paulo a Timóteo. O nosso ponto central, ele nos diz assim: o pecado tem um alvo de levar o homem ao estado de depravação espiritual e moral. E se você há de concordar comigo, o mundo de hoje ele é regido pelo relativismo moral. Nós vivemos em uma sociedade que se autodenomina pós-moderna. E o tripé da pós-modernidade são pelo menos três: o relativismo, a privatização e a secularização. Esta é a cosmovisão, são os pilares da pós-modernidade. E eu chamo sua atenção, é por isso que a gente fala hoje em Estado laico, em verdade plural, tenta relativizar todas as coisas, às vezes a gente não entende o que significa o relativismo moral. Então, baseados nesse tripé da pós-modernidade, gostaria de falar aqui sobre esses três pontos da pós-modernidade, em que a pós-modernidade, sendo redundante aqui, nela se fundamenta. Relativismo. Aqui a ideia é que não existe verdade absoluta. Quando você ouvir essa palavra relativismo, acenda essa lâmpada na sua mente. A ideologia por trás desta palavra é que a verdade ela é plural. Logo, não existe certo nem errado. A verdade ela se torna subjetiva. Ou seja, o que é errado para mim pode não ser errado para você. E o que é certo para mim pode não ser certo para você. Desse modo, o conceito daquilo que é pecado é totalmente excluído e banido da sociedade. Então, nossos dias são dias perigosos, onde os homens flertam com o pecado, onde os homens negam a existência do pecado, porque não há verdade absoluta. Esse é o primeiro tripé, o primeiro pé desse tripé da pós-modernidade, o relativismo. Em segundo lugar, temos a privatização. O que seria a privatização? A ideia aqui é que cada um tem a sua verdade, ninguém é dono da verdade. Cada um tem a sua religião, a verdade é plural, é subjetiva. A verdade é mais uma questão sentimental do que conceitual. Ou seja, todas as religiões estão certas. Eu privatizo minha verdade. O que eu penso, você não pode discordar, porque eu estou pensando assim, a verdade é minha. Então, por mais que você pense contrário, essa é a minha verdade, ela vai ser verdade. Uma privatização da verdade. E em terceiro lugar, o terceiro tripé, ou o terceiro pé desse tripé da pós-modernidade, é a secularização. Veja bem, falamos aqui sobre relativismo, sobre privatização, e agora estamos falando sobre secularização. A proposta aqui é a seguinte: se Deus existe, ele deve ser reduzido a um templo ou a uma religião. Ele não pode interferir na minha vida pessoal, nas minhas decisões, no meu casamento, de forma nenhuma. E é esse cenário ao qual nós vivemos, um cenário pós-moderno, um estado laico, onde há um relativismo, uma privatização da verdade e uma secularização. E é justamente neste palanque que é importante afirmar
que nós, os crentes, cremos em verdades absolutas. E a lição desta semana, ela abre nossos olhos para esta realidade, para a realidade da gravidade do pecado. Aquilo que a palavra de Deus define como pecado, é pecado aqui no Brasil e nos Estados Unidos. A verdade não é plural. Se a Bíblia diz que o adultério é pecado aqui e em outro país. Se a Bíblia diz que o assassinato é pecado na cultura brasileira e na cultura indígena. Por mais que alguns índios tenham em suas culturas uma brecha para justificar o assassinato, para matar crianças que nascem com algum defeito congênito ou algo dessa natureza, ali vai ser pecado. Por mais que isso faça parte da cultura, a verdade bíblica, ela é maior do que a cultura. Existe sim verdade absoluta e nós pregamos isso. Pecado ainda continua sendo pecado. A nossa leitura bíblica em classe está em 2 Samuel, capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo de número 15. E a fim de que você entenda melhor todo o nosso texto, a nossa leitura em foco, faz-se necessário você fazer uma divisão aqui da leitura bíblica em classe em pelo menos 4 partes. Você divide as partes para ter uma ideia melhor do todo. E podemos dividir assim. Dos versículos 1 ao 4, temos aqui a parábola de Natã. Dos versículos 5 ao 6, temos as palavras de Davi. Dos versículos 7 a 14, ou melhor dizendo, a 12, temos a repreensão de Deus a Davi. E dos versículos 13 a 15, temos um diálogo entre Natã e Davi. E nós estamos aqui diante de uma passagem bíblica marcada por muitos sentimentos, bem como a ira de Davi pelo homem da parábola contada por Natã, a decepção de Deus com relação às atitudes de Davi e o arrependimento de Davi quando a ficha cai, quando ele se dá conta da gravidade de seu pecado. Era um momento de acerto de contas, é o nosso texto bíblico em classe. Leia os 15 versículos em que o autor da lição ele toma como ponto de partida para fazer os demais tópicos da lição. O primeiro tópico da nossa lição nos diz assim: o conceito de pecado no Antigo e no Novo Testamento. E dentro desse primeiro tópico da lição, temos 2 subtópicos que são no Antigo Testamento, onde olharemos para o conceito de pecado à luz do Antigo Testamento, e o Novo Testamento, segundo subtópico, onde olharemos aqui algumas palavras à luz do Novo Testamento que definem o que é pecado. Mas antes de adentrarmos aqui nesses 2 subtópicos, eu gostaria de trazer um conceito mais simples, mais genérico daquilo que é pecado. Pecado é simplesmente tudo aquilo que ofende a Deus. Veja como se torna mais simples. E é interessante que se o pecado ele ofende a Deus, certamente ele vai nos ofender. Ele vai ofender e ferir o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, esse é um dos motivos, não principal, pelo qual Deus ele determina que algumas coisas sejam pecado, bem como o adultério, o assassinato, o falso testemunho, o egoísmo. Todas essas coisas, elas maculam aquilo que chamamos de humanidade. Ela fere o homem de uma maneira muito grave e Deus considera essas coisas pecado. Então, o que é pecado? Por que o nome pecado? Você já se fez essa pergunta? Talvez um novo convertido ou alguém que ainda não é evangélico, quando se fala de pecado nos cultos de rua, nos cultos evangelísticos, pecado, você é um pecador, nós pecamos. O que é pecado? Em termos bem simples, quando nós descumprimos uma lei prevista no Código Penal brasileiro, definimos esse ato como crime. Chamamos esse ato de crime. Por exemplo, você está dirigindo aqui um carro e de repente o sinal fecha. Mas mesmo com o sinal fechado, você ultrapassa, faz uma ultrapassagem perigosa. Essa atitude ela é chamada de um crime de trânsito. Você cometeu um crime. Então, de igual modo, quando alguém descumpre ou ultrapassa os limites estabelecidos por Deus em suas palavras, isto é, as suas leis, aquilo que ele determinou, nominamos essa atitude como pecado. Então, todo pecado, ele é primeiramente cometido contra Deus,
pois é uma infração de sua lei. Sendo assim, mesmo diante de um pecado contra o meu próximo, como foi o caso de Davi, pecou contra Urias, mesmo diante de um pecado contra o outrem, o principal ofendido é Deus. E com relação àquilo que ofende a Deus, a Bíblia nos mostra 3 expressões capitais, que são o pecado, a transgressão e a iniquidade. Todos esses 3 termos, eles corroboram para um conhecimento, um entendimento mais profundo daquilo que é pecado. Por exemplo, em primeiro lugar, pecado, vindo do termo hamartia, errar o alvo. É quando alguém, de forma inadvertida ou não intencional, ele cruza os limites estabelecidos pela palavra de Deus e, por ignorância, ele vive no pecado. É alguém que vive no pecado, comete o pecado e não sabe que está pecando. Mas isso não muda o fato dele ser um pecador, dele estar pecando. A transgressão é uma coisa mais complicada. Aqui o caldo começa a engrossar. Porque a transgressão é o pecado intencional. Constitui-se transgressão o ato de pecar de forma deliberada e consciente. Isto é, saber da existência de uma lei e mesmo assim descumpri-la. Isso é transgressão. No caso de Davi, ele cometeu um ato claro de transgressão. Ele conhecia a lei do Antigo Testamento, ele conhecia a vontade de Deus, ele sabia aquilo que Deus reprovava. E ele transgrediu a lei de Deus. Foi um pecado intencional e premeditado. E em terceiro lugar, o terceiro termo, falamos aqui sobre pecado, transgressão, e o terceiro termo é iniquidade. E iniquidade é uma imersão no pecado. À medida que o homem ele vai transgredindo, ele vai se tornando cada vez mais iníquo. Ele vai se afundando cada vez no lamaçal do pecado. Há um versículo em 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 4, que nos diz assim: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E eu separei aqui dentro desse primeiro tópico um sermão homilético, né? Vai servir para o seu conhecimento bíblico. Um sermão homilético que tem por tema 3 características do homem que vive imerso no pecado. E essas 3 características, elas podem ser vistas em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 18 e 19. Abra sua Bíblia nesse versículo e eu quero que você sublinhe aqui 3 palavras de onde tiraremos aqui as 3 características do homem que vive imerso no pecado. Ou você pode estar baixando o nosso esboço aí na descrição do vídeo, né? Temos aí o esboço facilitando sua vida, já com os textozinhos, tudo separadinho para você. Vamos aqui fazer a leitura dos versículos bíblicos, em seguida falaremos acerca das 3 características. Efésios capítulo 4, versículo 18 e 19 diz assim: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza, grife essa palavra, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução. O que é se entregar à dissolução? É viver uma vida desregrada, é viver uma vida sem limites no que se diz respeito ao pecado, se entregaram a uma vida de dissolução para com avidez, grife também essa palavra, cometerem toda impureza. E por último, grife essa palavra impureza. A primeira característica deste homem que vive imerso no pecado é que ele tem o seu coração petrificado. Isso mesmo, ele tem o seu coração petrificado. É aquilo que Paulo diz aqui no versículo de número 18, pela dureza de seu coração. O termo que Paulo utiliza para dureza é porossis. E porossis designava uma pedra mais dura que o mármore. Era também aplicada ao endurecimento das articulações, que paralisava inteiramente todos os movimentos. Depois de algum tempo, esse termo passou a significar a perda de
toda capacidade sensitiva. Você já pegou o ápice, o sentido daquilo que Paulo está querendo nos comunicar? Paulo diz que a vida do pecador é semelhante a isto. É uma vida tão endurecida que perdeu toda capacidade de sentimento. Um coração petrificado, um coração insensível. O pecado deliberado, ou seja, a transgressão, ela encaminha o coração para um estado de petrificação, endurecimento. Aos poucos, a vergonha, a tristeza pelo pecado, o arrependimento, eles são deixados completamente de lado. O coração se torna insensível, incapaz de sentir alguma coisa. Em segundo lugar, a vida deste homem que vive imerso no pecado, o caminho deste homem é se tornar completamente escravo de seus desejos. Olha aí a palavra avidez, o termo que Paulo utiliza para esta palavra avidez é um termo chamado pleonexia. E pleonexia é o desejo irresistível de ter aquilo ao qual nós não temos direito algum. Veja o que Paulo está dizendo, né? Para com avidez, um desejo irresistível, a condição de alguém que está completamente escravo dos próprios desejos. E esse desejo irresistível, ele se manifesta na forma de roubo de coisas materiais, em atropelo de outros para impor o próprio pensamento. Você conhece alguém assim, que atropela tudo e todos para chegar aonde ele quer? Esse desejo incontrolável, ele também se manifesta na forma de pecado sexual. Foi o caso de Davi. Davi sabia que Betseba era casada. O servo alertou Davi, é mulher de Urias, mas mesmo assim ele fez todos os meios possíveis para ter o seu desejo saciado. O pecado cegou completamente, ele se tornou completamente escravo de suas concupiscências. Ele não pensou no reino, não pensou no seu testemunho, não pensou em Deus, ele não pensou em nada. Tanto que Deus dá uma interpretação da atitude de Davi. Versículo de número 9 da nossa leitura bíblica em classe diz assim: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? Foi um total desprezo da palavra e de Deus, no intuito de saciar a sua cobiça. Quem vive em pleonexia, quem vive nesta avidez para o pecado, é o homem que tem um espírito que não cuida a quem fere ou que método usa a fim de obter os seus desejos. É a segunda característica do homem que vive imerso no pecado. Em terceiro lugar, este homem, ele perde completamente todo o pudor e o senso moral. Olha a palavra que Paulo utiliza para descrever impureza, no final do versículo de número 19. O termo é alçageia. Que termo terrível! Alçageia é a condição em que o pecado domina o homem de tal maneira que este perde toda a decência e vergonha. Chega a ser como um drogado. Começa a tomar a droga em segredo, até chegar a um estado que reclama desenvergonhadamente e abertamente o entorpecente. É aquela pessoa que você vê na rua, que já não tem mais vergonha de dizer: estou pedindo isso aqui para beber, estou pedindo isso aqui para utilizar a droga. Pessoas que roubam para poder saciar os próprios desejos. Alguém pode se deixar dominar tanto pelos desejos sexuais que já não se inquieta por quem o observa. Por exemplo, temos o exemplo de Ófine e Finéias, que se prostituíam na porta do templo. As pessoas entravam para adorar a Deus e eles estavam ali se prostituindo com as mulheres dos levitas. Não tinham mais vergonha, não tinham mais pudor. É o fundo do poço. É onde o pecado tem o propósito de levar todos os homens a esse nível baixo, moral e espiritual. São as três características do homem que vive imerso no pecado. Mas antes que Davi chegasse a essa condição, a condição em que vive esse miserável homem imerso no pecado, Deus envia o profeta Natã com uma espada aguda para confrontar Davi. E isso nos leva ao segundo tópico de nossa lição. Acompanhe comigo. O segundo tópico de nossa lição nos diz assim: a repreensão do profeta Natã ao rei Davi. E neste segundo ponto, temos três subtópicos que são:
uma consciência morta, onde trata do momento em que Davi está ocultando e escondendo suas concupiscências. Seus pecados não foram confessados diante de Deus. O segundo subponto diz assim: mostrando a gravidade do seu pecado, Deus confronta Davi através do profeta Natã e denuncia os seus pecados. E em terceiro lugar, terceiro subponto é traindo a generosidade divina, onde Deus se mostra decepcionado com Davi. E o próprio Deus diz: te dei um reino, te dei vitórias inimagináveis. Se isso fosse pouco, te acrescentaria ainda mais. Por que pecaste? O pecado em que Davi ele despreza tudo aquilo que Deus fez e despreza principalmente o Senhor. E Deus ele faz questão de mostrar ao rei que estava desgostoso com suas atitudes. E dentro desse segundo tópico, eu gostaria de, como ponto de partida, dizer que tudo indica que Davi não confessaria seu pecado se não houvesse uma intervenção divina. Isso fica claro. Deus enviou o profeta Natã pelo menos 2 vezes até Davi. A primeira vez está registrada em 2 Samuel, capítulo de número 7, onde Natã chega ao rei com uma promessa de abençoar. Natã diz algo do tipo, parafraseando: tu quiseste erguer uma casa para mim, um templo. E Deus diz a Davi através de Natã: mas eu é quem levantarei uma casa para você, uma dinastia. Se levantará um da tua descendência, se assentará sobre o seu trono, e o governo deste se estenderá pelos 4 cantos da terra e será eterno. Esta promessa teve cumprimento em Cristo. Mas da segunda vez em que Deus envia o seu mensageiro até o rei, ele vai até Davi com uma mensagem de juízo, uma mensagem de confronto. Natã confronta Davi. E eu tenho pelo menos aqui 4 características desse confronto. Em primeiro lugar, Natã, ele confronta Davi baseado na verdade. Não foi baseado em boatos. Natã sabia que as suas palavras, que o seu confronto era fundamentado na verdade. Em segundo lugar, Natã confronta Davi no momento certo. Ele esperou ali, está só ele e o rei. Existe momento errado para confrontar alguém? Existe. Você não pode expor as pessoas na frente de outras pessoas. É preciso agir com sabedoria. E isso nos leva justamente ao terceiro ponto. Natã, ele confronta Davi com palavras sábias. Deus deu uma mensagem de juízo, vai lá e repreende o rei. Mas a parábola, eu creio que Deus não deu a parábola. Natã pensou na melhor forma em que abordaria o rei Davi. E as palavras de Natã, para depois introduzir a mensagem de Deus, desarmaram completamente Davi. Basta só você ler os primeiros versículos do capítulo de número 12. E em quarto lugar, sabemos que Natã, ele confronta o rei com coragem, porque ele estava confrontando ali o homem mais poderoso do império, o rei. Então, essas são as 4 características do confronto de Natã ao rei Davi. E diante de tal contexto, daquilo que nós estamos estudando aqui, eu gostaria de enfatizar pelo menos aqui 3 falhas de Davi, mas que porém também são nossas falhas. Nós também, em algum momento de nossa vida, simpatizamos com as atitudes de Davi diante de seu pecado. E é sempre aqui 3 pontinhos com uma forma pedagógica para fixarmos melhor o conteúdo, ou se você é professor da escola dominical, você melhor organizar o assunto que você vai tratar em sua classe. Então vamos falar aqui sobre essas 3 falhas de Davi, ao qual todos nós em algum momento da nossa vida simpatizamos com ela. Para isso, eu gostaria de fazer a leitura de alguns versículos do nosso texto foco. 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo 1 ao versículo de número 7, diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar de suas ovelhas e de suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que
morte ao homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. O versículo 7, a parte A, diz assim: Davi, tu é este homem. E baseado nesta palavra de Natan, nesse checkmate, nessa espada afiada e aguda que transpassou o coração e a alma de Davi, eu quero basear aqui esses três primeiros pontos da nossa reflexão aqui neste momento, que são, em primeiro lugar, tu é este homem que é precipitado em julgar. Davi imediatamente reconheceu o pecado do homem rico mencionado na parábola do profeta Natan. E é interessante que o julgamento de Davi, ele foi rápido, certeiro e sem demora. Ele foi rápido para julgar. Só que eu fico imaginando o semblante do rei, quando ele descobriu que emitiu a própria sentença. Nós simpatizamos com Davi com relação a isso. Somos rápidos para julgar o pecado de outras pessoas. Somos rápidos para emitir uma sentença para a falha de outras pessoas, para condenar os outros. Tu é este homem que é precipitado em julgar. Em segundo lugar, temos aqui ainda outra coisa. Tu és este homem que é tardio para reconhecer o próprio pecado. Davi reconheceu o pecado do homem da parábola de Natan, mas foi tardio para aceitar, confessar e se arrepender dos próprios pecados. Não vemos aqui um sinal de arrependimento no coração do rei até esse momento em que os seus pecados foram abertamente, claramente denunciados. Que Deus nos guarde de cairmos nessa situação em que nos encaixamos naquilo que Jesus diz em Mateus 7. O homem vê o cisco, uma coisinha pequena nos olhos do outro e não vê, olha que ironia, uma travezona, um travessão deste tamanho diante de seus olhos. Que Deus nos guarde de sermos precipitados no julgar e tardios em reconhecer o nosso próprio pecado. Em terceiro lugar, podemos aqui ainda dizer: tu é este homem que merece a morte por suas transgressões. O próprio Davi diz: digno de morte é este homem. Deus, em sua misericórdia, poupou a vida de Davi mediante um arrependimento sincero. Assim como Davi, todos nós, sem exceção, não existe exceção a esta regra, todos nós pecamos, todos nós somos culpados e todos nós merecemos a morte por nossas transgressões. Todavia, a graça de Deus nos alcançou. Efésios capítulo 2, versículo de número 8, a Bíblia vai dizer que a salvação, ela não é fruto de obras, ela não é fruto de mérito. A salvação é pela graça. E a graça que se manifesta aos homens é um dom de Deus, é um presente. E esse presente Deus oferta a todos os homens. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este momento é um momento muito propício para fazer um convite à autorreflexão. Há algo no seu coração que precisa ser resolvido com Deus? Há algum pecado não confessado? Saiba de uma coisa: a graça de Deus é maior do que o pecado cometido. A graça de Deus é maior do que as nossas falhas. E Deus está disposto a te perdoar, a nos perdoar. Assim podemos ir para o terceiro tópico de nossa lição, que nos diz assim: as consequências do pecado de Davi. E todo pecado tem consequência. Temos aqui também, pelo menos, deixe-me conferir, 2 subpontos, que são as consequências pelos pecados cometidos. Todo pecado tem uma consequência natural do próprio pecado ou uma consequência espiritual. Paulo diz, está aqui na nossa lição, que o que semeia na carne colherá corrupção. Gálatas capítulo 6, versículo de número 8. E o segundo subponto diz assim: Davi, o rei fraco no seu próprio lar. Davi ele conquistou muitas proezas no âmbito militar e no âmbito religioso. Porém, como pai, ele falhou miseravelmente, sobretudo na criação de seus filhos e na sua atitude como representante do lar. O seu testemunho foi
duramente maculado, e seus filhos, Salomão, Adonias, Absalão, em algum momento das suas vidas foram influenciados pelo mau exemplo de Davi. E em síntese, para concluir esse terceiro tópico, podemos falar aqui sobre os efeitos primordiais do pecado, já que é um subsídio, é algo que não está na lição, para enriquecer sua aula, o seu conhecimento, trazemos aqui algo novo. Os efeitos primordiais do pecado são conhecidos como morte espiritual, morte física e morte eterna. O que é morte eterna? Morte eterna é caso o homem morra fisicamente na condição de morto espiritual. Essa condição de morto espiritual se estenderá pela eternidade. Isso é morte eterna. Em Adão, todos os homens recebem uma herança chamada natureza pecaminosa, a herança de Adão. Consequência do pecado cometido pelo primeiro casal. Você pode ver isso em Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 3, onde os homens que nasceram de Adão e Eva não foram mais a imagem e semelhança de Deus, mas a imagem e semelhança de Adão. Não de um Adão que vivia no tempo da inocência, lá no Jardim do Éden, mas de um Adão que havia caído da graça de Deus. Desde então, o pecado passou a tomar proporções cada vez maiores à medida em que os homens eles foram se multiplicando. De fato, podemos afirmar aqui, sem medo de errar, que cada pecado cometido na trajetória da humanidade, além das consequências primordiais que já falamos aqui, morte física, morte espiritual e morte eterna, houve também consequências bem específicas, derivadas do próprio ato pecaminoso. É aquilo que vemos falando aqui desde a verdade prática. Quero reler aqui o texto que acabei de ler em Gálatas 6 e 8, que semeia na carne, colherá corrupção. E eu gostaria que você atentasse aqui para alguns exemplos, de forma bem resumida, sobre as consequências específicas de alguns atos pecaminosos. Em primeiro lugar, temos aqui o pecado de Caim. Lógico que o pecado de Caim causou morte espiritual. E se ele morreu nessa condição de morto espiritual, ele experimentou ou experimentará a morte eterna. Mas uma consequência específica do assassinato covarde e premeditado de Abel cometido por Caim foi o rompimento da intimidade com Deus. Isso pode ser visto em Gênesis capítulo 4, versículo de número 16. É a última vez em que Caim ele conversa com Deus. Ele deixa a presença de Deus e vai até a terra do esquecimento e ali habita a terra de Nob. E nunca mais se ouviu dizer que Caim conversou com Deus. Houve aqui um rompimento da intimidade. Em segundo lugar, temos o pecado de Noé, tocando aqui nos personagens principais da narrativa de Gênesis. O pecado de Noé o expôs à vergonha diante de seus filhos. É uma consequência específica do pecado deste patriarca. Gênesis capítulo 9, versículo 20 ao versículo de número 23. Em terceiro lugar, não podíamos deixar de falar deste, né? O pecado de Abraão, o levou a ser duramente repreendido pelo ímpio. Veja, o justo sendo repreendido pelo injusto, né? Gênesis capítulo de número 20, versículo de número 9. Abimeleque repreende severamente Abraão por conta de sua mentira. É uma consequência específica de um pecado, de um ato pecaminoso. Mas, por falta de espaço, como já mencionei, não é possível aqui traçar uma linha histórica até chegar em Davi, nomeando os personagens bíblicos que antecederam Davi e mostrando as consequências específicas de seus pecados. Todavia, concluímos esse terceiro tópico de nossa lição, afirmando sem medo de errar e com toda certeza que os pecados de Davi, eles tiveram aqui um impacto direto na sua liderança, no seu testemunho e principalmente na sua família. Davi experimentou o amargor do pecado no seu seio familiar. Davi experimentou os impactos do pecado diretamente na sua liderança enfraqueceu. O testemunho de Davi ficou gravemente maculado. Todo pecado tem consequência. Por mais que o pecado seja perdoado, as cicatrizes permanecem lá. Então, caminhando para a conclusão de nossa lição, podemos dizer aqui que chegamos ao final de mais uma pré-aula. Eu agradeço muito
por você ter chegado até aqui. Mas, dentro de nossa conclusão, eu gostaria de recapitular e pontuar algumas verdades que aprendemos nesse momento em que desfrutamos da palavra de Deus. A primeira verdade, ela foi vista lá no nosso texto áureo. O juízo de Deus é justo e imparcial. E Deus não pode ser corrompido pelas circunstâncias. A segunda verdade, aprendemos na verdade prática. O pecado é degradante e leva o homem que permanece em seu caminho à destruição. O fim de um caminho de pecado é a destruição. E o inferno, ele fica no final de uma vida sem Deus. Em terceiro lugar, nós aprendemos que em um mundo relativizado, em que ergue a bandeira da verdade plural, a igreja tem o dever de anunciar uma mensagem eterna, absoluta e imutável, a palavra de Deus. Nós devemos erguer a bandeira da palavra de Deus. Em quarto lugar, todo pecado tem sua consequência. Aquilo que falamos aqui no decorrer de toda a lição, seja ela espiritual ou natural do próprio ato pecaminoso. E em quinto lugar, aprendemos aqui a quinta verdade. Deus tem sempre um Natan para usar como instrumento de misericórdia, para levar os homens ao arrependimento dos pecados. Deixe Deus lhe usar nesta geração como um Natan em nossos dias, que conduz o homem à experiência de uma convicção dos próprios pecados, que leva o homem a se arrepender das próprias concupiscências. E com isso, traz este homem para o reino de Cristo, traz este homem para desfrutar da graça de Deus. Que Deus possa nos usar como um Natan nesses últimos dias, como um instrumento de sua misericórdia, como um canal de bênção para apresentar os homens que vivem em trevas a verdade que pode mudá-los e trazê-los para um reino de luz. Então, Deus abençoe a sua vida. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas, abra a jaula. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus para você.